uma satisfação muito grande retornar aqui a essa casa, reformada, né? A gente sabe que o edifício espiritual é o mais importante sempre, mas também o edifício material ele precisa ser cuidado, precisa ser ampliado, para que a gente possa receber a todos, né, com mais comodidade. E eu fiquei muito feliz assim de chegar aqui e ver como é que está o Mãos Unidas. Há alguns anos que eu já não vim aqui, eu acho que desde o tempo que nós estávamos na UME, né, gente? Eu acho que vai lá para uns, talvez 6 anos ou mais, né? Mas é sempre uma alegria retornar a essa casa e agradecer o convite do nosso amigo Genir. E nós trazemos hoje aqui, pessoal, encerrando praticamente o mês do Setembro Amarelo, que é um mês que é dedicado, vamos dizer assim, ao tema do suicídio no Brasil todo, né? Não só nas casas espíritas, não só no movimento espírita, mas também no movimento espírita. É uma temática muito importante, ela é um tanto quanto, digamos, espinhosa, né? Mas ela precisa ser trazida, a gente precisa conversar sobre isso. A Paula Fontinelli, que é uma psicanalista, não é espírita, autora do livro Suicídio, Futuro Interrompido, ela faz essa afirmação, que o suicídio precisa ser debatido, porque no silêncio ele cresce. Que muitas vezes esse tema é tratado como um tabu, né? E nesta ótica, nesse tipo de tratamento, as coisas vão acontecer muitas vezes debaixo dos nossos olhos, nós não nos apercebemos porque não temos o conhecimento ou porque simplesmente não queremos tomar conhecimento. Então temos que falar sobre o suicídio sim, com o devido cuidado, a responsabilidade que um tema tão sensível como esse merece. O Evangelho segundo o Espiritismo trata sobre o suicídio, né, no capítulo 5, chamado Suicídio e a Loucura. E lá diz assim: e o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menor que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Desculpe, pessoal. Hoje está assim, a gente já me ajudou um pouco essa semana e agora... Mas enfim, pessoal, por que o nome desta palestra, dessa exposição doutrinária é Epidemia Silenciosa? Porque é exatamente disso que se trata. O suicídio no mundo hoje, ele é efetivamente uma epidemia, tem contornos de epidemia pelo número de vítimas que ocorrem no mundo todo durante o ano. E essa classificação, essa denominação, ela é da Organização Mundial de Saúde. Eu vou trazer aqui, antes de nós entrarmos na temática espírita, alguns dados para que nós possamos corroborar isso que nós estamos afirmando aqui. Então vejam, os dados são de 2022, da Organização Mundial de Saúde. Nós tivemos 700 mil pessoas por ano praticando suicídio em 2022. Isso dá uma a cada 45 segundos no mundo. Há quanto tempo nós estamos conversando aqui? 2 minutos? 3 minutos? 4 minutos? Quantas pessoas já cometeram suicídio enquanto nós estamos aqui falando? E isso é um fato, é estatística, é pesquisa, dado científico. Aí tem a pandemia se consolida mais ainda quando a gente acrescenta outro dado. Porque para cada suicídio consumado existem cerca de 20 tentativas não efetivadas. Isso dá um número gigantesco por ano de 14 milhões de suicídios ou tentativas de suicídio por ano. É um número bem impactante, um número bem impressionante de pessoas, irmãos nossos que atentam contra a sua própria vida. A boa notícia é que esse índice está diminuindo. Esses números estão diminuindo desde o ano 2000 a 2019, os números do mundo caíram em 36%. A má notícia para nós é que nas Américas Central, do Norte e América do Sul, está aumentando, 17% aumentou nesse período. E a notícia ainda pior é que no Brasil está aumentando ainda mais. Então nós temos a Organização Mundial de Saúde nos informa que, aliás, na verdade é esse levantamento aqui, que está aqui referenciado aqui embaixo, ó, que é da Fundação Oswaldo Cruz,
em parceria com a Universidade de Harvard, nos diz que 43% aumentou o número de suicídios do Brasil nesse período aqui, de 2019. Isso é muito preocupante. Mais preocupante ainda, pessoal, é que nós temos o maior índice mundial de suicídios entre jovens de 15 a 24 anos. Então a nossa juventude, a juventude brasileira, ela está sendo muito assediada, vamos dizer assim, por essa temática, por essa vontade, por essa tentativa de tirar a vida, por esse desapego, por esse desamor à existência. São dados, como eu disse, estatísticos. Nós já vamos entrar na questão ordinária, mas ainda preciso passar algumas coisas, porque a gente precisa de informação. Para a gente poder tratar desse tema com propriedade e eventualmente ajudar alguém que esteja passando por um processo desse, a gente precisa primeiro de informação. A gente precisa saber identificar o que é, para estar na moda, o que é fato, o que é fake, o que é verídico e o que não é invenção. Então tem algumas coisas aqui, que esse site aqui, ó, é Projeto Sucesso, Mente e Saúde, é de Portugal. Isso tem algumas grafias que estão um pouquinho diferentes aqui. Mas então, a gente já ouviu falar, com certeza. Só as pessoas doentes mentais é que cometem suicídio. É falso. O comportamento suicida pode acontecer quando existe sofrimento intenso, insuportável, mesmo que não exista diagnóstico de doença mental. Então, doença mental não é sinônimo de suicídio. Falar de suicídio pode encorajar a pessoa a cometer suicídio. Falar de suicídio pode fazer com que a pessoa se sinta compreendida e procure ajuda. Porque é muito importante, a ajuda é muito importante. Isso é fundamental para que a pessoa possa sair de um quadro desse. As pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Nós vamos ver depois isso, como é que é a ideação do suicídio. Isso é falso. As pessoas que falam sobre o suicídio também podem acabar e muitas vezes tentam ou cometem o suicídio. Cometer suicídio é um ato de covardia e de falta de coragem. O ato do suicídio é um ato de desespero. É isso que ele é. De quem já não encontra uma solução para lidar com o seu sofrimento. Então nem covardia, nem coragem. Na essência é desespero. Existem sinais. Existem sinais de alerta que as pessoas que estão pensando em suicídio, elas emitem. E esses sinais a gente precisa perceber. A gente precisa, como se diz hoje, estar antenado para essas coisas. E aqui são alguns mais comuns, ó. São expressões assim, que a pessoa começa, mas eu preferia estar morto. Mas eu não posso fazer mais nada por mim, não tem mais jeito, não tenho o que fazer, não tenho saída, não tenho solução. Eu não aguento mais, não posso mais viver, não aguento mais viver desse jeito. Isso são expressões corriqueiras, pessoal, que a gente, na nossa vida de relação, volta e meia, pode escutar. Temos que prestar atenção. Eu sou um perdedor e um peso para os outros, aquele derrotado, eterno derrotado, que acha que ele é ruim, que ele é fracassado, que ele não ajuda nada, que ele não serve de nada para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. É outra coisa. Então são sinais, tá? São avisos, vamos dizer assim, não tão claros, mas que podem apontar uma tendência daquela pessoa que os emite, ou daquelas pessoas, uma tendência a uma ideação do suicídio. E a gente, com a informação, tem condições de prestar mais atenção nisso que está acontecendo à nossa volta. Aí entra uma doença, que eu diria uma doença moderna, uma doença dos tempos modernos, né? Que é a depressão. A depressão é uma doença física, né? Ela deve ser tratada pela medicina, tá? Isso tem que ficar muito claro. Quem trata das doenças do corpo, das doenças da mente, né? É a medicina. No caso da depressão, é um psiquiatra, é um especialista, alguém que estudou para isso, que tem capacidade e capacitação para tratar essa doença. Então jamais nós vamos dizer, não, vai lá na casa espírita que lá nós vamos ter tirar essa tendência, ele está com depressão, nós vamos ter curar. A gente não tem, digamos assim, o direito de dizer isso, porque não é da seara do espiritismo. A nossa doença é outra, a nossa doença é a doença da alma, a nossa doença é a doença do espírito, nós vamos chegar lá agora. E aí vem um processo
nós chamamos de ideação do suicídio. A pessoa, além daqueles sinais que nós já vimos, ela começa a maquinar, ela começa na cabeça dela a pensar naquilo e também em formas como fazer. O suicídio dificilmente ele é repentino. É assim, no momento a pessoa resolve, comete um ato desses. Ele geralmente ele é pensado, ele é muito pensado, muitas das vezes ele é planejado, até em detalhes, em minúcias. Para a gente falar um exemplo sobre isso aqui e que não vá causar nenhum constrangimento, eu peguei um exemplo histórico relativamente recente do nosso país, uma figura que todos nós pelo menos já ouvimos falar, que foi o nosso ex-presidente Getúlio Vargas, não é? Que se suicidou em 24 de agosto de 1954 com um tiro no coração. Após muita pressão política, após uma campanha de difamação, um período histórico muito conturbado. Getúlio Vargas provavelmente foi o político mais expressivo, né? Mais relevante do Brasil no século XX. Né? E ele estava já com 14 anos no poder, quer dizer, teve um intervalo ali entre 30 e 45, depois ele saiu, voltou eleito, né, em 1950, e em 1954 estava sofrendo muita pressão mesmo, e ele acabou se suicidando nesse dia, como uma resposta, um ato político, na verdade, ele considerou isso como um ato político. Mas a gente vai ver, pesquisar os autores, os biógrafos de Getúlio Vargas, e nós vamos perceber que ele já tinha esta ideia, esta ideação há muito tempo, desde quando ele começou a campanha militar que resultou na tomada do poder em 1930, portanto 24 anos antes, é isso, né? Tá? Me repetindo os números aqui. Ele já tinha essa ideia de que ou ele obtinha o sucesso naquela empreitada, ou ele admitia perder a vida. Ou era o sucesso, a vitória ou a morte. Ele já tinha isso. A própria famosa carta testamento que Getúlio Vargas deixou escrita, que termina assim: saiu da vida para entrar na história. Essa carta testamento ele já tinha rascunhado ela há um bom tempo atrás. Já tinha, a filha dele uma vez encontrou dentro do bolso do paletó um rascunho, um pedaço do que seria, depois ela reconheceria o texto na carta testamento. Então não foi uma coisa de uma hora para outra. E Getúlio já tinha essa personalidade que, digamos, flertava de alguma maneira com o suicídio. Saímos da ideação, ou nem saímos, vamos fazer uma ponte entre depressão, ideação do suicídio e aquilo que realmente nos diz respeito como espíritas, que é a obsessão. Então esse pensar, gente, essa ideia que vai tomando conta da pessoa, com o objetivo de tirar a sua própria vida, ela resulta numa doença espiritual que anda de mãos dadas com a depressão, sim, mas a depressão é uma doença física, a obsessão é uma doença espiritual, é da nossa alçada, né? E esta obsessão, o que é? Nada mais é do que aqueles nossos amiguinhos, nossos inimigos espirituais que nos acompanham há muitas encarnações, muitas vezes, desencarnações, e que são nossos inimigos. Em outros momentos nós provavelmente temos feito um mal para essas pessoas, para esses irmãos desencarnados no momento. E lá um belo dia, mas olha lá, o Monteiro, lá no Mãos Unidas, se fazendo de bonzinho, fazendo palestra espírita, mas me fez isso, me fez aquilo, me fez aquele outro e outras existências. E nós não temos por que não crer que isso seja verdade, porque eu sempre digo, pessoal, nós hoje, que dia é hoje? 24 de setembro de 2024, tá? Que horas? 20 horas e 30, 15 minutos. Nós somos, tá lá, 20 horas e 22 minutos. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Nós nunca fomos melhorzinhos.
Tá? Então o que eu digo, o que eu chamo de fantasminhas, né? Aqueles impulsos, aqueles pensamentos que às vezes a gente até se envergonha de pensar hoje, né? E que a gente hoje, com a evolução que ganhamos graças a Deus e também graças à doutrina espírita, nós conseguimos conter, a gente bota esses fantasminhas de lado, eles não nos dominam mais, mas esses pensamentos muitas vezes até mesmo vergonhosos, aqueles impulsos, aquela vontade que passa de fazer tal coisa, né? Eram na verdade as nossas atitudes de antes, quando nós não estávamos ainda nesse estágio evolutivo. E nesses estágios anteriores aí, nós provavelmente sim devemos ter prejudicado muita gente. São os nossos inimigos. Aí dois, três inimigos espirituais que vão carregando essa mágoa ao longo das jornadas, né? Seja encarnados ou desencarnados, um dia descobrem o seu bom tento fazendo palestra, não sei, olha lá, e aí vão chegando, né? Vão chegando, vão induzindo a gente a pensar essas coisas. Então daí eu tenho ideação, né? E tem muita gente por trás do processo que chega ao tempo do suicídio, há muitos irmãos espirituais estimulando, inimigos espirituais no caso, estimulando esse fim, a título de vingança. A gente sabe que isso não vai resultar em nada, que só a reconciliação é que faz a evolução. Não tem outro caminho, mas os irmãos espirituais eles não têm essa noção, não têm essa ideia. E a obsessão, como eu já disse, é uma doença do espírito. Ela é uma doença espiritual, muito grave, muito grave. Ela é, podemos dizer assim, irmã da depressão, e nós temos que cuidar muito disso. E aí o tratamento é espiritual que as casas espíritas oferecem. Como eu falei, pode ser fruto de comprometimentos do passado, tá? Realmente de erros. Aí estamos falando de erros muito graves que nós possamos ter cometido, que geraram então inimigos espirituais, que são os obsessores, que são os espíritos que vão tentando nos desestabilizar, desequilibrar e nos induzindo ao suicídio. Esse é o quadro espiritual que se desenha, sendo bem sucinto assim. Nós temos duas formas, a doutrina espírita entende dessa maneira, duas formas de suicídio. O suicídio direto, que é o que todo mundo entende, né, que a pessoa realmente ela atenta contra a própria vida, por algum meio, ela colabora diretamente para tirar a sua vida. Esse é plenamente conhecido e também nós entendemos assim como espíritas. E tem o suicídio indireto. Esse é o conceito espírita. Né? O que é o suicídio indireto? É quando nós, pelo desregramento, pela falta de cuidado com o nosso corpo, pelos excessos que nós cometemos, nós acabamos abreviando a duração da nossa carcaça física, que ela vem com um tempo determinado para o nosso planejamento reencarnatório. Por desídia nossa, a nossa saúde se deteriora e nós partimos antes da hora. Então vocês vão lembrar do André Luiz, né? O André Luiz, quando desencarnou, ele, ao ser recolhido para o nosso lado, depois ele deu a jornada no umbral, o André Luiz foi tratado como suicida, né? E ele indignado, porque, não, mas eu não me suicidei. Mas por que ele é tratado como suicida? Por conta dessas questões aqui. Ele seguiu esse caminho. Ele era um cara desregrado, que não tinha cuidado nenhum com o seu corpo, e com isso abreviou a sua estada na Terra. Abreviou o seu planejamento reencarnatório. Tirou de si a oportunidade de seguir pelo tempo que estava planejado, que estava programado. Então isso é o suicídio direto. O Espiritismo, ele tem alguns contrapontos ao suicídio, tá? E isso é importante que a gente entenda e que a gente possa levar essas mensagens para quem precisa. O primeiro é a certeza de uma vida futura, em que nós sabemos, né? Ele será tanto mais ditoso, futuro, quanto mais ditoso e resignado haja sido na Terra. Então, quanto com mais tolerância, resignação, resiliência, nós aceitarmos as dificuldades que nós somos impostas no nosso dia a dia, nesta vida de relação, nesta encarnação, melhor será para nós e melhor será para o prosseguimento da nossa jornada. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente ao resultado oposto do que esperado. Então, nós vamos ver depois aí as consequências do suicídio. A
pessoa pensa que de alguma maneira vai se aliviar, vai terminar o sofrimento. É um grande engano, porque ele está, a partir daquele ato, apenas realmente começando. Que se engana imaginando, aí um conceito geral, não só para espíritas, né? Até porque não caberia, quem se engana imaginando que com matar-se vai mais depressa para o céu, né? Então, na crença geral, eu vou terminar com essa vida agora e vou para o céu. As religiões, elas não aceitam isso, né? As religiões, todas elas, sejam quais forem, elas não têm, elas têm muitas restrições à questão do suicídio, ao tratamento que é dado para o suicida após sua morte, né? Então isso aí inclui, de repente, até sacramentos, uma série de coisas que não são dados para quem comete suicídio. Então as igrejas tradicionais, elas têm essa restrição muito grande ao suicídio. Então nem as igrejas tradicionais acreditam que a pessoa que comete um ato desse vá, entre aspas, para o céu. Vai evoluir com nós, né? Vai evoluir. Que o suicídio, outro grande engano, é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objetos das suas afeições e aos quais não esperava encontrar. Nós vamos ver que é justamente, exatamente o contrário. Se nós pensamos em dar fim à nossa vida, acabar a nossa vida, para nos encontrar com aqueles seres que nós amamos e que nos antecederam ao desencarnar, nós vamos estar, pelo contrário, aumentando muito esse tempo pela situação em que vai estar o suicida ao desencarnar, que é uma coisa muito perturbadora. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, está lá no Evangelho, numa palavra, são os maiores incidentes ao suicídio. Ocasionam, então, a covardia moral. É uma vontade de fugir, né? A verdade é essa, é uma vontade de fugir dos problemas, de fugir da situação, de terminar com aquilo de uma maneira ou de outra. Aí, pessoal, vem a questão das consequências do suicídio. Gente, eu falei assim, essa palestra, essa exposição aqui, esse tema, ele é um tema espinhoso, tá? Ele não é algo fácil de falar. Não é uma coisa que a gente faça com muita desenvoltura, porque a gente sabe que nós estamos falando muitas vezes para pessoas que estão aí envolvidas muitas vezes em um quadro desse. Então a gente tem que ter muito cuidado ao dizer as coisas. Porém, não dá para simplesmente não falar. Não dá para simplesmente não descrever, pelo menos minimamente, o que ocorre quando o suicídio acontece. Porque aí seria uma coisa, eu estaria faltando, né, eu acho que com a minha tarefa aqui, se eu não dissesse realmente como é que as coisas são. Então vejam, lá tem um grande livro, é um clássico sobre esse tema, né, que chama-se Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, e que relata todo o processo de desencarnação do espírito Camilo, que cometeu o suicídio também com um tiro no coração. Ela escreve: aqueles que se arrojaram ao suicídio para sempre esperam livrar-se desses sabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela fraqueza da vontade deseducada, que se acovardam em presença muitas vezes da vergonha e do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalhar a consciência, consequência de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Isso está lá, Memórias do Suicida, em Ivone Pereira. É um livro clássico, né? É um dos clássicos da doutrina espírita, que a gente recomenda sempre, e que realmente é um livro que é interessante, complexo, preocupante, mas, enfim, é uma indicação. Não podemos assim mensurar, olha, quando a pessoa se suicida, acontece isso, acontece aquilo, é isso, aquilo, porque sempre haverá nesse processo algo chamado merecimento, né? Sempre haverá o cotejar das boas obras, o cotejar daquilo que de bem a pessoa fez enquanto esteve aqui. Sempre isso vai ter que ser levado em conta, né? Então não é uma fórmula pronta, uma fórmula de bolo, é assim pensado. Mas duas condições assim que são inerentes à grande maioria dos casos de suicídio que acontece. O que acontece, pessoal? Por que eu estou falando isso? É porque assim, ó,
Por que o suicídio ele é tão grave na nossa visão? Vamos pensar assim, a gente vem, faz um planejamento reencarnatório, né? A gente, com o apoio lá dos nossos mentores, a maioria de nós tem condição de participar desse planejamento. A gente faz um planejamento reencarnatório, onde nós vamos passar por provas, por expiações, tudo dentro de um contexto visando a nossa melhoria, a nossa evolução. Então a gente tem uma programação e tem um tempo de validade. Nós sabemos que a única questão de fatalidade que o Espiritismo entende é justamente o momento da morte, né? Quando terminou o nosso prazo aqui, a gente vai, né? Terminou, nós vamos saltar da gaiota, como você diz. Não tem como permanecer aqui. Aí, digamos que nós planejamos reencarnar, seja por 80 anos. Aí, com 40, a gente resolve interromper a nossa jornada. O nosso corpo físico, e eu comparo rusticamente, é uma carga de bateria, pessoal. A gente vem com bateria, energia, que é matéria, para 80 anos, para carregar a nossa carcaça. Com 40, a gente interrompe essa jornada. Os problemas são causados justamente por esta carga de bateria que ficou, que era para nos carregar por mais 40 anos. Isso dificulta o processo desencarnatório, o desligamento do corpo, do espírito do corpo. Isso causa o problema. Então, é isso que causa essas consequências aqui, que eu vou escrever aqui. Então, assim, ó, duas coisas que são meio que inerentes. E Kardec até relata uma situação dessas no livro Céu e Inferno, né? Quando ele, digamos, entrevista um espírito de um suicida lá em Paris. Então, o senhor saltou de uma ponte e deu no jornal, né? E Kardec, na Sociedade Espírita de Paris, invocou essa entidade para entrevistá-lo. Então, uma coisa que ele dizia, e é um efeito que acontece, ele se sentia caindo da ponte. Ele se sentia repetindo o gesto, como se ele estivesse lá, caindo e caindo e caindo e caindo. Isso por conta desse que eu falei para vocês, da carga da bateria que ficou lá. Outra situação que ocorre, também ocorreu com o Camilo, lá Castelo Branco, o personagem do livro, de uma Ordem Suicida, é que ele se sente preso ao corpo. E se sentindo preso ao corpo, ele, de certa forma, sente os efeitos da putrefação, da decomposição. Isso são meio que comuns assim. Mas a intensidade disso, a gravidade disso, vai, como eu disse, do merecimento. Tá? Tem uma história interessante, que é do Divaldo Franco, sobre essa questão. Então ele chegou numa cidade, muitos anos atrás, para dar uma palestra. E nessa cidade, naquele dia em que ele chegou, um jovem tinha se jogado na frente do trem. Ele suicidou através de atropelado por um trem. E o Divaldo ficou muito compadecido pela situação daquele rapaz. Ficou muito, muito compadecido. E aí, por muito tempo, Divaldo, antes de dormir, fazer suas preces, dizia: Senhor, perdoa, ele não sabe o que fez. Porque o que ocorre, pessoal? O suicida, pelo grau de desequilíbrio que ele se encontra logo após o ato e por mais tempo, dependendo do comprometimento, ele não tem a consciência, para pedir por si só, entende? Ele fica num estado de quase de semi-loucura até que ele possa ser libertado. Então, por isso que a gente sempre tem que, sempre que vem um pensamento, vem qualquer coisa, lembrou de alguém que cometeu esse ato, a gente pensa: Senhor, pode ser, imitando o Divaldo, perdoa, ele não sabe o que fez. Se não tiver tempo de fazer uma prece em favor desse irmão, que tenha pelo menos um pensamento positivo em direção a Deus. Então o Divaldo, por muito tempo, fazia isso: Senhor, perdoa, ele não sabe o que fez. E um belo dia, passados algum tempo, Divaldo é muito engraçado, né? E como ele tem uma mediunidade muito aflorada lá no livro, lá no filme, a gente vê, né? Ele, quando começou a trabalhar numa repartição pública lá em Salvador, o pessoal chegava no balcão e não sabia se era encarnado, se desencarnado. Ele atendia todo mundo e os colegas ficavam olhando assim, né? Ele atendendo os espíritos ali, né? Porque ele não sabia. Aí depois ele perguntava para uma colega, se a colega estava enxergando, ele ia lá atender. Se não estava,
era espírito, ele não ia. Então depois ele. Mas então ele tem uns casos muito engraçados. E o Divaldo está no quarto dele, se recolhendo, e aparece um rapaz, um espírito. E ele diz assim: por favor, o senhor quer me dar licença que eu preciso dormir? É minha hora de recolher? Como é que você me vem essa hora da noite aqui no meu quarto? Uma coisa assim, um xiste engraçado. E era aquele rapaz que tinha suicidado naquele dia lá. E ele contou o caso dele. Então, para Divaldo, né? Ele disse que logo que ele cometeu aquele ato, ele esteve envolto nesse processo que eu falo, é o desequilíbrio em função de toda aquela energia represada ainda a questão do corpo físico. E ele dizia que então ele sentia o trem vindo, e ele sentia todo o efeito daquele trem ali, passando como se fosse o corpo dele, mas já não era mais, mas ele não tinha discernimento e condição. E aquilo se repetia, e se repetia, e se repetia, e se repetia. E ele não tinha a menor condição de interceder, de pedir ajuda de alguma coisa, por conta do desequilíbrio que causava. Mas no meio desse processo dolorosíssimo aí, aos poucos ele foi ouvindo um ruído, alguma coisa, que depois de um certo tempo ele começou a identificar que seria uma voz. E depois de mais um tempo ele começou a entender o que aquela voz dizia. E a voz dizia: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que fez. E essa voz foi crescendo, até o momento em que ele foi, de alguma forma, conseguiu quebrar esse círculo vicioso em que estava preso, e então contar com a ajuda dos socorristas, dos mentores, que sempre estiveram ali. Ele é que não tinha condição de pedir socorro, de se colocar à disposição para ser socorrido, para ser auxiliado. Então a prece do Divaldo, porque realmente tirou aquele irmão daquele estado desesperador em que se encontrava. Então esse é o poder da prece, esse é o poder do nosso pensamento positivo, né, voltado para Deus, em favor, na verdade, em favor de qualquer situação, de qualquer pessoa, mas nesse caso especificamente do suicídio, ele é fundamental, ele é muito importante para que nós possamos auxiliar quem partiu desta forma. Com o Espiritismo, muda-se o aspecto do viver. Sabe-se que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí vem a paciência e a resignação que o afastam, muito naturalmente, de pensar no suicídio, dando-lhe uma coragem moral para resistir a esta tentação. Bom, pessoal, nós, com o conhecimento espírita, não temos por que pensar em suicídio, né? Nós temos uma ferramenta muito poderosa, que é a nossa doutrina, que nos esclarece e que nos ensina que o suicídio não é o fim, não é a solução, é o início do período de sofrimento e de mais e mais comprometimento que nós, numa outra existência, num outro momento, numa outra reencarnação, teremos que resgatar. Teremos que resgatar, porque a lei é de causa e efeito. Nós temos que, centímetro por centímetro, resgatar todos os nossos débitos. E com o suicídio nós nos comprometemos muito mais ainda. Então, nós, assim como aqui na Casa Espírita, nós temos essa ferramenta, essa lógica da reencarnação, essa chave que eu chamo que é a reencarnação, que nos faz entender claramente que o suicídio não é solução para nada. Para nós, eu acho que isso é muito, muito claro, né? É cristalino, eu diria. Como é que se previne o suicídio? Podemos começar por isso aqui que eu acabei de falar, demonstrando que a vida continua, que esse período que nós estamos aqui é apenas um recorte, né? Um pequeno recorte, inclusive, de toda a nossa jornada espiritual, que vem de muito tempo, né? De reencarnações, desencarnações, vida no plano espiritual, retorno à vida física, e assim nós vamos indo e vamos aprendendo e vamos evoluindo, e que nós temos um caminho ainda muito longo a percorrer, mas cujo final é a perfeição relativa. O final é a nos atingirmos uma condição semelhante à que Jesus nos apresenta. E isso é uma certeza. O tempo que vai levar isso depende mais do nosso esforço,
de nós acertarmos mais do que errarmos, mas a convicção que nós todos podemos ter é que nós chegaremos a esse estágio, inexoravelmente. Mostrando, como fizemos aqui, o sofrimento que decorre do suicídio. Por isso que a gente deve falar, por isso que a gente deve esclarecer, por isso que a gente não deve esconder as coisas debaixo do tapete. O que para os outros poderia ser facultativo, para nós espíritos eu entendo como obrigação. Por isso estou aqui hoje. Convidando os suicidas para virem nos avisar. Então, as mesas mediúnicas, os livros, a literatura, etc, são fartos desses exemplos de irmãos que vieram a título pedagógico, não é por simplesmente curiosidade ou coisa parecida, por sensacionalismo. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? Ainda mais hoje temos a internet, que você vê de tudo por aí. Mas a responsabilidade é inerente à qualidade da comunicação. Então, quem faz esse tipo de aviso, vamos dizer assim, nos faz esse tipo de notícia, nos dá um grande auxílio, um grande impulso para que nós possamos entender isso e superar esse processo. Mostrando a necessidade do orar e vigiar. A nossa casa mental, ela precisa ser protegida. Nós temos que, sempre que possível, manter o pensamento elevado, evitar os maus pensamentos, os maus sentimentos, que são coisas que vamos invadindo. E quando nós vemos, a gente está imerso num processo desse. Por mais raiva que a gente tenha de uma pessoa, que ninguém aqui está livre disso, né? Por mais mal que a gente tenha sofrido por parte de A ou de B, ninguém vai virar aqui, né? São Francisco de Assis de uma hora para outra, gente. Mas nós temos que nos policiar, passo a passo, para que nós possamos dominar as nossas influências, para que nós possamos deixar de lado aquele sentimento, muitas vezes justificado, entre aspas, e transformar isso em alguma coisa melhor. E agindo assim, permanentemente, é que nós vamos mudando, é que nós vamos nos transformando, é que nós vamos evoluindo. E é só através da evolução que a gente consegue isso. Sendo o Consolador prometido, que é aquilo que a doutrina espírita é. Nós somos o Consolador prometido por Jesus. Nós somos os encarregados de levar a boa nova para a humanidade. Nós somos os encarregados de unir razão e fé, estimulando esses dois fatores para que nós possamos realmente ser impulsionados, para que nós possamos realmente, tanto individualmente como humanidade encarnada, evoluir, crescer. E esse é o nosso destino, como eu disse. É inexorável, vai demorar mais ou menos, quanto mais determinados ou teimosos nós formos. Mas a boa notícia é que todos nós chegaremos num estágio superior, porque esse é o nosso caminho. E para finalizar, e já agradecendo, pessoal, eu deixo aqui esses contatos. Tem outros, né? Mas o Centro de Valorização da Vida é muito importante. Não tem nada a ver com o espiritismo, tá? É uma organização que funciona para socorrer as pessoas. Se a pessoa está com ideia de suicídio, está com pensamento de suicídio, né? Esse número aí, nesses contatos 188 e outros, 24 horas por dia tem condição, tem alguém lá para atender, para conversar, para orientar, para auxiliar. E nós, nas casas espíritas, evidentemente que também temos esse preparo, essa condição de acolher as pessoas e fazer o que for possível para que nós afastemos essa epidemia, para que nós exterminemos esse mal que assola a humanidade, infelizmente. Eu agradeço pela oportunidade, muito obrigado e uma boa noite a todos, até uma próxima.